Do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, ou o número, 3 de Provérbios. Porque o livro de Provérbios, ele não é dividido por capítulos e versículos como os demais. Pelo menos não se pronuncia assim, porque é um livro escrito de forma poética. Assim como Salmos. Mas, como costumeiramente falamos, Provérbios capítulo 3, verso de número 3 e 4. Quem achou diz glória a Deus. Vou falar igual o Joéder ontem. O Joéder falou, Você que quiser ligar a sua Bíblia. Foi isso que você falou, Joéder? Gostei da expressão. Porque tem pessoas que usam a Bíblia no tablet, no celular, Você quiser ligar a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. É porque de vez em quando a gente desliga, Desliga a Bíblia. Mas amém. Provérbios capítulo 3, verso 3 e 4, diz assim: Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor de Deus e dos homens, bem como uma boa reputação. Amém? No verso 4, tem algumas traduções que no lugar da palavra favor de Deus, vai dizer, encontrarás graça de Deus. Quem tem a expressão graça? Amém. Tem outras traduções que diz, vai encontrar bondade de Deus. Então, a palavra graça, a palavra bondade e a palavra favor de Deus, ela tem o mesmo sentido nesse texto. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça por tua palavra. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, encontre guarida no meu e nos nossos corações, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, fale com a tua igreja nessa noite, Pai. Que a tua palavra possa ser como uma resposta, que a tua palavra possa ser como alimento, que a tua palavra possa vir, Senhor, como água, Deus, para o sedento, que a tua palavra possa vir como um remédio, Deus, para alguém que encontre-se enfermo. Que nessa noite o teu Espírito Santo encontre, Deus, guarida em cada coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido, se assente em nome de Jesus, por gentileza. Irmãos, o tema dessa ministração é favorecido por Deus. Amém? Você pode repetir comigo nessa noite? Favorecido por Deus. Não, mas como quem já jantou? Favorecido por Deus. A palavra favorecido, irmãos, geralmente ela tem o entendimento de que é alguém que é agraciado. A palavra favorecido, ela vem de favorecimento. Alguém que recebe um favor, alguém que recebe uma graça, alguém que recebe uma dádiva, alguém que recebe um presente, algo imerecido. Então, nesse contexto, a palavra a favor de Deus, ela permeia por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, e Deus tem falado comigo acerca dessa expressão, favor de Deus, graça de Deus, bondade de Deus. E então, irmãos, o favor de Deus permeia por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, e é um tema que abrange todo o sentido da graça de Deus. A palavra graça de Deus, ela tem o significado de dom gratuito, ou seja, uma dádiva, um presente gratuito de Deus. Compreender o favor de Deus requer uma imersão profunda, um entendimento de como que se manifesta o favor de Deus na vida das pessoas. Fazendo uma comparação para nós podemos entender que favor é a gente receber algo de alguém que talvez nós não esperamos, receber uma boa ação de alguém, uma bondade. Então nós chamamos de
favor. E normalmente a gente usa essa expressão como como que eu posso dizer, uma palavra, uma frase da boa educação. Como, por exemplo, por favor, faça algo por mim. Por favor, eu estou te pedindo alguma coisa. Sim ou não? Não é uma expressão comum nós usarmos essa frase, por favor. Então, irmãos, só que a análise da Bíblia, essa frase, essa expressão por favor, ela tem um sentido mais afinado, mais apurado. Essa expressão favor, ela não é apenas você fazer algo de bom por alguém. Ela não é apenas você prestar uma ajuda a alguém. A palavra favor, no que diz respeito à paz de Deus, ela tem um sentido muito maior. Ela tem uma aplicação muito mais profunda. Irmãos, compreender o favor de Deus requer uma imersão profunda, um entendimento de como esse favor se manifesta. Para começar, o termo favor, no contexto bíblico, muitas vezes se traduz pela palavra hebraica que se chama shem. Não é uma palavra chinesa, é hebraica. Shem. E essa palavra shem no Antigo Testamento, ela significa graça e bondade. Graça e bondade. Já no Novo Testamento, é uma palavra grega que diz charis. E essa palavra charis, ela é usada para traduzir a palavra graça. Para traduzir a palavra graça. Mas esses são os termos usados para descrever amor, bondade e misericórdia de Deus para a humanidade. Então essas palavras, elas são usadas para poder dizer para a humanidade, referindo-se a Deus, as suas características como amor, bondade e misericórdia de Deus. Nós cantamos, né? Tua bondade me seguirá, Senhor. Cantamos ou não? Então, quando nós cantamos, nós estamos dizendo que o charis de Deus, que a graça de Deus, ela possa nos alcançar. Que a bondade, que a misericórdia, que o amor de Deus possa nos alcançar. Quem está entendendo diz amém. Bondade, misericórdia, amor de Deus, favor de Deus, possa nos alcançar. Então, irmãos, isso é favor de Deus. O favor de Deus é bondade, é amor e é misericórdia. Então, irmãos, quando nós estamos praticando essas características em nossa vida, nós também estamos cheios do charis. Nós estamos cheios daquilo que representa a graça de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, você representa a graça de Deus. Eu e você representamos graça de Deus, irmãos. Eu e você representamos graça de Deus. Uma das primeiras menções do favor de Deus é encontrado em Gênesis capítulo 6, verso 8, onde está escrito, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Em outras palavras, fazendo uma aplicação, Noé, Deus encontrou nele bondade, Deus encontrou nele amor, e Deus encontrou nele misericórdia. Eu pergunto para você, essas características fazem parte da sua vida? Amor, bondade e misericórdia? Você é uma pessoa amorosa com as pessoas? Você manifesta o seu amor para com Deus? Você é uma pessoa bondosa de coração? Você é uma pessoa misericordiosa? O que é ser misericordioso, pastor? É você ser lesado, é você, muitas das vezes, ser maltratado, é muitas das vezes você achar que alguém merece ser punido, e você agir com misericórdia, você agir com perdão, você agir tirando a culpa daquele que deveria ser culpado. Quem está entendendo diz amém. Então isso é ter misericórdia. Então, irmãos, quando nós praticamos essas características, nós somos favorecidos por Deus. Deus nos encontra, Deus nos enxerga, Deus nos vê. Então, Deus achou graça, o Senhor, Noé achou graça aos olhos do Senhor, o Senhor encontrou Noé, porque Deus viu em Noé essas características. Eu posso perguntar para você aqui nessa noite, quando Deus olha para você, será que Deus vê essas características? Quando Deus olha para a tua vida, será que Deus vê essas características?
Esse versículo estabelece o cenário para nós entendermos o favor como algo que pode ser encontrado ou recebido de Deus. O favor de Noé não é devido ao seu próprio mérito, mas foi resultado da graça de Deus sobre ele. Deus encontrou Noé e o favoreceu. Este favor levou à salvação de Noé e toda a sua família da condenação do dilúvio, ilustrando que o favor de Deus muitas das vezes resulta em salvação, proteção e libertação. Eu vou repetir. O favor de Deus muitas das vezes ele resulta em salvação, proteção e libertação. Amém, povo de Deus? Irmãos, para que a salvação alcance toda uma família, às vezes Deus precisa levantar e encontrar o coração apenas de um. Você consegue entender isso? Para que Deus alcance uma casa, Deus alcance uma família, Deus precisa encontrar o coração, muitas das vezes, só de uma pessoa. E talvez essa pessoa é você. Você não entendeu? Essa pessoa é você. Talvez você está aqui nessa noite, você não tem sua família servindo ao Senhor, mas Deus encontrou Noé, e através de Noé, Deus salvou toda a sua família. Deus encontrou você, e através da sua vida, Deus vai alcançar a sua família. Isso é graça de Deus, isso é o favor de Deus sendo manifesto sobre a sua vida. Através de você, o favor de Deus virá sobre toda a sua descendência. Assim como Deus foi com Noé, Deus será contigo. Através da sua vida, sua casa será salva. Você crê nisso? Seus familiares serão salvos através da sua vida. Através da sua vida. O Novo Testamento, o conceito de favor de Deus está intimamente ligado à palavra, ou melhor, à vinda de Jesus. Lucas 1:30, ele registra as palavras do anjo Gabriel a Maria, dizendo: não tenha medo, Maria, você encontrou favor de Deus. Não tenha medo, Maria, você encontrou favor de Deus. Irmãos, o favor de Deus em Maria resultou em ela ser escolhida para dar à luz ao unigênito Filho de Deus, ao Salvador do mundo. Irmãos, ela foi agraciada. Tem tradução que diz que ela foi agraciada. Agraciada, ela recebeu graça de Deus. Ela foi favorecida por Deus. Destacando que o favor de Deus pode levar a ser escolhido para um propósito significativo. Além disso, o próprio Jesus cresceu em favor com Deus e com os homens. A palavra do Senhor diz que Jesus cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, irmãos, a graça é o favor de Deus. Lucas 2:52 diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E o maior favor que nós podemos reconhecer, a maior expressão de graça e de favor, foi Deus ter enviado Jesus. Foi Deus ter enviado Jesus. Foi a maior expressão de favor, de graça, porque Ele deu o seu único filho para se entregar na cruz até a morte, e para que através desse sacrifício, a nossa dívida do pecado de Adão, que nos fazia condenado, fosse paga, e então pudéssemos, através da fé, sermos salvos da condenação do inferno. Graça, bondade, misericórdia de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Foi pela graça, foi pelo favor, foi pela bondade de Deus que Ele enviou Jesus e nós fomos alcançados, nós fomos salvos. Irmãos, favor é graça, bondade é uma bênção imerecida. Não é por mérito, mas unicamente por favorecimento e aceitação. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É o quê? Dom gratuito de Deus. Diga, isso é graça. Isso é graça, irmão. Dom gratuito de Deus. No texto de Efésios, a palavra mediante é a expressão por meio. Isso significa uma condição. Uma condição. A salvação é uma graça, é um favor, é um presente. Diga comigo, salvação é uma graça, é um favor. Diga, é um presente,
O que você faz com o presente quando você recebe? Você joga fora? Ou você fala, eu não quero, não preciso? O que você faz? Recebe, aceita. Você sabia que tem gente que rejeita presente? Você sabia que tem gente que rejeita dádiva? Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute, preste bastante atenção. Principalmente você, que nunca fez uma oração de entrega dizendo, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e eu quero Te receber como Senhor da minha vida. Você nunca fez essa oração. Você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa entender isso que eu vou falar agora. É como quando você recebe um presente. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma maleta com R$1 milhão resolveria seu problema hoje? Sim ou não? Quem recebesse uma maleta agora de 1 milhão, alguém tivesse entregando, você receberia, resolveria seu problema? Sim ou não? Quem receberia, levante a mão. Legal. E se eu te disser que existe um presente que foi feito através de uma atitude de morte, de sacrifício, que dinheiro no mundo algum pagaria, e é oferecido para você hoje como dádiva, como presente. Mas o que é esse presente? É a vida eterna. E o que é a vida eterna, pastor? Deixa eu te explicar o que é a vida eterna. A vida eterna é você ser livre da condenação do inferno. O que é inferno? A Bíblia diz que inferno é um lugar que foi preparado para Satanás, os demônios e aqueles que não receberem Jesus, aqueles que não crerem em Jesus. Então esse lugar é o lugar que toda pessoa, quando morre dessa vida, sem conhecer Jesus, vai imediatamente. É o que a Bíblia diz. Esse lugar se chama inferno. É o lugar que foi preparado para Satanás, seus demônios e as pessoas que não crerem em Jesus, diz a Bíblia, a palavra do Senhor. E o presente que eu estou te oferecendo é muito maior do que uma maleta com R$1 milhão. Esse presente te dá o direito de você viver a eternidade. Qual eternidade, pastor? Quando você morrer dessa vida, você viver a eternidade na glória com o Senhor, porque como diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, você poder estar também. Esse é o presente que o Senhor está oferecendo hoje, que se chama graça, se chama favor, se chama dom imerecido, se chama vida eterna. Então você que nunca entregou sua vida para Jesus, que nunca recebeu Jesus, hoje Jesus está te oferecendo esse presente. Eu pergunto para você, você aceita ou você rejeita esse presente? Quantos aqui já aceitaram esse presente? Deixa eu dizer para você que já aceitou esse presente, você está garantido na vida eterna. A palavra do Senhor te dá essa certeza. Agora deixa eu te dizer, você tem mérito nisso? Nenhum. Nenhum, você não tem mérito, porque não é por mérito. Não é por favor, algo que você tenha feito. É por graça. É por graça. É presente de Deus. É dom imerecido. Agora, o que eu preciso fazer com essa graça que o Senhor está dando? O que eu preciso fazer quando eu recebo um presente oferecido? O que eu preciso fazer? Receber. Eu preciso acreditar que o presente está sendo dado. É fácil acreditar que alguém dá R$1 milhão para alguém? É fácil acreditar? Não. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de acreditar de que Deus está dando de forma gratuita a vida eterna. Porque nós não acreditamos na bondade das pessoas. E por não acreditar na bondade das pessoas, nós temos dificuldade de acreditar na bondade de Deus. Nós temos dificuldade para acreditar no amor de Deus. Nós temos dificuldade para acreditar que o inferno é real, e que o céu é real, e que o Senhor foi preparar o céu para aqueles que receberam o presente. Esse presente, ele precisa
ser recebido. É o que o texto está dizendo. Pela graça sois salvos, ou seja, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, você sois salvo. Eu sou salvo. Agora, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual que é o meio para que eu possa receber essa salvação? Crer, acreditar. Assim como muitas pessoas não acreditam que alguém pode dar um presente de 1 milhão para outra pessoa, muitas pessoas não acreditam que Jesus é real, muitas pessoas não acreditam que o céu é real, muitas pessoas não acreditam que o inferno é real, muitas pessoas não acreditam que Jesus morreu na cruz, que Jesus se entregou por amor a nós, para pagar a nossa dívida do pecado. Mas eu quero dizer para você que é real, e Deus quer te dar esse presente, e você só precisa crer. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Quem crê, pega. Quem crê, aceita. Quem está entendendo diz amém. Então é isso que o Senhor está dizendo sobre a bondade, a misericórdia, sobre o amor. Isso é favor de Deus. Isso é favor de Deus. No texto de Efésios, a palavra mediante é a expressão por meio, que significa uma condição. E a condição para nós recebermos essa salvação é uma graça, é um favor, é um presente merecido, mas é preciso uma ação de quem recebe. Qual é a ação? Aceitar, crer. Crer. Um dia eu criei. Um dia você creu. Você aceitou. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Porque você creu, porque você aceitou, você tomou posse dessa graça, dessa salvação, desse presente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também nos mostra personagens que conseguiram reproduzir e receber favor de Deus, que o atraiu, aonde Deus pôde reproduzir na vida desses personagens, ao longo da história, o seu favor. Eu vou repetir. Existe na Bíblia vários personagens que foi atraído por Deus, pelo favor de Deus, por crer em Deus, por crer no Senhor, e automaticamente o Senhor olhou para eles com favor e os favoreceu, os abençoando em várias áreas da vida. Em várias áreas da vida. Existe um ditado aí no mundo que diz assim, ó: fulano tem sorte. Mas eu quero dizer para você que nós cremos no favor de Deus. Quem sabe, quem orou bastante aqui hoje no sorteio do iPhone vai ser favorecido por Deus. É favor. Favor de Deus, não é porque você merece. No mundo talvez diria, é uma sorte. É favor de Deus, o favor do Senhor. Eu quero dar alguns exemplos no tempo que me cabe, sobre alguns personagens da Bíblia que foram favorecidos por Deus. O primeiro dele que eu quero falar é José. No livro de Gênesis 39, 21, diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Em outra tradução da Bíblia, na versão NVI, diz assim: o Senhor estava com ele, e mostrou-lhe bondade, e lhe concedeu favor aos olhos do carcereiro. Irmãos, escuta, quem aqui conhece a história de José? Levante a mão. Glória a Deus, tem gente que lê Bíblia, você pode dar glória a Deus por isso? Você que não conhece, não tem problema, você vai aprender um pouquinho, depois você vai ler e vai aprender mais. A palavra do Senhor fala que José, ele era um jovem, e no meio dos seus irmãos, ele era hoje conhecido através da expressão bullying. Os irmãos faziam bullying com ele, tiravam chacota com ele, humilhavam ele, diziam para ele, lá vai o sonhador, porque o texto da Bíblia diz que ele sonhava, e quando ele sonhava, ele compartilhava o sonho, e os irmãos se sentiam inferior a ele,
achava que ele estava querendo se mostrar diante dos irmãos, e então começavam a ridicularizá-lo. Mas, de uma forma bem simples de explicar o contexto, eu quero dizer para você que José era conhecido como o menor da sua casa, mas o Senhor o enxergou, o Senhor o encontrou. José recebeu o favor de Deus. Agora, por que José recebeu o favor de Deus? Porque o coração dele tinha algumas características que o Senhor se agradava, como amor, bondade e misericórdia. E olha, então o Senhor olhou para José. José, em resumo da história, ele foi vendido como escravo, chegou no Egito como escravo, conhecemos bem a história de José. Ele foi odiado, vendido pelos seus irmãos. Chegando lá, ele foi acusado pela mulher de Potifar, porque ele se recusou a deitar com ela. E então, a Bíblia diz que ele foi jogado numa prisão, mas havia em José algo que não permitiria que ele continuasse como escravo dentro da prisão pelo resto da sua vida. E por causa do favor de Deus sobre José, ele saiu da posição de escravo e prisioneiro para se tornar primeiro ministro do Egito. Eventualmente salvou Israel da fome, incluindo toda a sua família. Isso aconteceu, sabe por quê, irmãos? Porque José foi encontrado pelo favor de Deus. Talvez você poderia dizer assim, mas ele merecia porque ele era bonzinho. Irmãos, não é por ser bonzinho aos olhos do humano. Não é por ser legal aos olhos humanos. É por seu coração tocar o coração de Deus. É pelo seu coração tocar o coração de Deus. Por causa do favor de Deus sobre José, ele saiu da posição de escravo, prisioneiro, se tornou o primeiro ministro do Egito. O ódio dos irmãos de José, a falsa acusação da esposa de Potifar, haviam colocado numa posição desfavorável, humilhante, mas o favor de Deus o exaltou, o promoveu. Eu quero profetizar sobre a sua vida, não importa o que aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família, o favor de Deus vai te favorecer, vai te alcançar, vai te promover, vai te abençoar, porque o favor do Senhor vai chegar sobre a tua vida. É favor de Deus, irmãos, favor de Deus. Nós servimos um Deus que restitui, amém, povo de Deus? Nós servimos um Deus que restitui. Quem alcança o favor de Deus, pode ser alcançado pelo favor dos homens. Quem alcança o favor de Deus, pode ser alcançado pelo favor dos homens. Sabe aquela pessoa que, muitas das vezes ela começa a fazer uma coisa e outros começam junto com elas e daqui a pouco ela já terminou. Aquilo que ela faz dá certo e o que outras pessoas fazem às vezes não dá. Você já viu pessoas assim? Você já conheceu pessoas assim? Tem gente que parece onde toca vira ouro. E tem outros que onde toca parece que o negócio apodrece. Você já viram gente assim? Eu espero que aqui não tenha gente assim. Olha para a pessoa do lado e fala aqui, ó, aqui onde você toca vira ouro, em nome de Jesus. Onde você toca é abençoado. Amém, povo de Deus? Mas você sabia que tem pessoas que elas são favorecidas por Deus no que faz? Parece que as coisas dão certo para ela. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela usou essa expressão para mim, dizendo assim, pastor, parece que tudo que eu faço dá errado. Eu falei, você precisa aprender o que é favor de Deus. Você precisa conhecer o favor de Deus. Não é pelo seu mérito. Não é porque você é bom. Alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração que você começará a ser favorecido por Deus. Alinhe o seu coração que você vai experimentar a bondade de Deus. Alinhe o seu coração que você vai experimentar a misericórdia de Deus. Alinhe o seu coração que você vai experimentar o amor de Deus. Ah, meu irmão, o favor de Deus, ele virá sobre a sua vida quando você entender que não é pelo seu talento, não é pela sua força, não é pela sua inteligência, não é pelo seu mérito, é pela bondade e pela misericórdia de Deus.
É pela bondade e misericórdia de Deus. Deus pode usar alguém como uma resposta à sua oração, amém? Deus pode usar alguém como uma resposta à sua oração. Deus pode usar alguém para resolver um problema que você não está conseguindo resolver e que você esteja passando. Quando Deus quer favorecer alguém, Ele usa homens, Ele cria meios, Ele realiza milagres. Quando Deus quer favorecer alguém, Deus, Ele cria situações para abençoar quem Ele quer favorecer. Olhe para a pessoa do lado e diga assim: eu profetizo que Deus escolheu te favorecer. Não, mas fala com fé. Eu profetizo que Deus escolheu te favorecer. Deus escolheu te favorecer, meu irmão. Não precisa falar para ninguém não, só fala bem alto. E você não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, com aquilo que Deus está fazendo. Quem está entendendo? Se Deus quiser te abençoar, irmão, Deus vai te abençoar e ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus quiser te favorecer, Ele vai te favorecer e ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus quiser te tirar do último da fila, te colocar em primeiro, Ele pode fazer e ninguém tem nada a ver com isso. É bondade de Deus, é favor de Deus, é misericórdia de Deus. Quem está entendendo diz amém. Lembra do povo do Egito? Outro exemplo que eu quero te dar. O povo de Israel no Egito. Êxodo 3:21 diz: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não sairão de mãos vazias. Olha, irmão, o povo de Israel sofreram durante quantos anos? Sendo massacrados, sendo humilhados. Quando Deus permitiu eles sair do Egito, Deus falou: eu vou tirar eles diante dos olhos dos egípcios, e eles não vão sair de mão vazia. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel saiu levando ouro, levando animal, levando a sua descendência, a sua prole. Sabe por quê? Porque quando Deus decide abençoar, Deus abençoa. Quando Deus decide abençoar, Deus abençoa. Eu quero profetizar que Deus decidiu te abençoar. Deus decidiu te abençoar. Deus decidiu abençoar sua casa. Deus decidiu abençoar sua família. Deus decidiu abençoar seus sonhos. Deus decidiu abençoar sua empresa. Deus decidiu abençoar seus negócios. Deus decidiu abençoar seus filhos. Quando Deus decide abençoar, Ele abençoa. Aleluia! O povo de Israel teve total provisão quando saiu do Egito por causa do favor de Deus. Em um momento eles eram escravos, em outro eles se tornaram libertos, livres e ricos. Olha que bênção. Escravo, aí agora ele é livre e rico, trazendo consigo os ouros do Egito, trazendo consigo as riquezas do Egito, os animais do Egito. Isso é bondade de Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. O Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor disse que fazia mercê aos olhos dos egípcios quando saíres, e eles não sairiam de mão vazia, e Deus honrou a sua palavra. Êxodo 11, 3, a parte A do verso 3 diz assim: e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse também favor da parte dos egípcios. Irmãos, o que esse texto representa? É que eles não roubaram os egípcios. Os próprios egípcios liberaram que eles levassem os seus bens e suas riquezas. Irmãos, o favor de Deus, escuta isso. O favor de Deus não é conivência com coisa errada. Eu vou repetir. O favor de Deus não tem conivência com coisa errada. Ah, eu vou fazer uma coisinha aqui por baixo do pano. Acabou o favor de Deus na tua vida. Acabou, já era. Você quer fazer do seu jeito? Não tem favor de Deus. Não tem bondade de Deus. Não tem misericórdia de Deus. Não tem graça de Deus. Quem está entendendo diz amém. Sabe por que o povo de Egito saiu com as riquezas? Porque Deus havia falado e eles haviam obedecido.
O Senhor havia dito através do profeta Samuel para Saul, quando Saul havia feito algo que Deus desagradou, e por causa do pecado de Saul, o Senhor usou o profeta para dizer assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, Ele quer obediência, Deus não quer sacrifício. Não adianta oferecer sacrifício para Deus, eu vou oferecer o melhor culto, eu vou oferecer um jejum, eu vou oferecer alguma coisa, mas está fazendo coisa errada. A vida está torta, o coração está impuro. Deus não quer isso. Deus quer obediência. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, o que Deus quer é obediência. Diga comigo nessa noite, quem obedece, recebe favor de Deus. Deus quer obediência. Agora, se você quiser fazer do seu jeito, dar os seus pulos, você perde o favor de Deus. Você perde a bondade de Deus. Talvez você até se dê bem por um tempo. Talvez você até se dê bem por um período. Mas e depois? Há um ditado aí fora que diz assim, a conta chega. Mas a Bíblia diz, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, irmão, não adianta. Ou nós como cristãos andamos debaixo da lei do Senhor, diante da direção do Senhor, porque aquele que anda na direção do Senhor, ele é abençoado por Deus. O favor de Deus está sobre ele, a graça do Senhor está sobre ele. O povo de Israel teve total provisão quando saiu do Egito, por causa do favor de Deus. Em um momento eram escravos, em outro eles estavam sendo libertos e saindo com a riqueza do Egito. Eu quero dizer para você, Deus te dará favor no tempo da adversidade. Deus manifestará o favor dele sobre a sua vida no tempo da adversidade. Nos momentos mais difíceis da sua vida, creia, como Deus se agradou do seu povo, as suas orações chegarão até o Senhor. A oração do povo de Israel chegou até Deus. Eles estavam sofrendo no Egito. O Senhor ouviu a oração. Eu não sei qual é a sua condição hoje, meu irmão. Eu não sei qual é a sua condição hoje, minha irmã, mas se você tem orado, se você tem buscado, se você tem clamado, e se você continua crendo, perseverante no Senhor, Deus vai encontrar o teu coração, e Deus manifestará o seu favor sobre a tua vida. Deus manifestará o favor sobre a sua vida, você crê nisso? Aleluia! Salmos 44:3 diz, pois não foi por espada que possuíste a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória. Assim a tua destra, o teu braço, o teu fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. O salmista estava falando, o povo de Israel, eles não ganharam na força, eles não ganharam no braço, eles ganharam porque o coração deles foi agradado pelo Senhor. O coração dele foi agradado pelo Senhor. São nos momentos turbulentos que nós precisamos do favor de Deus, e será nesses momentos que Deus se manifestará. Será nos momentos, irmãos. Quem lembra de Davi? Quem conhece a história de Davi? Olha, a palavra do Senhor nos diz, o livro de Atos 13:22, e, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Olha, irmão, o texto diz, tendo tirado este. Quem que é este? Quem lembra? Tendo tirado este. Quem é este? Diga comigo, Saul. Tendo tirado este. Este que o coração não se inclinava para Deus. Este que era desobediente a Deus. Este que, embora fosse levantado, fosse ungido por Deus, começou a andar segundo os seus próprios pensamentos. Começou a andar segundo sua própria vontade. E então o Senhor diz, e tendo tirado este, na verdade o apóstolo falando, referindo a Saul, dizendo, o Senhor tirou este, e levantou-lhes o rei Davi, do qual dando testemunho, diga comigo, testemunho.
a representação do amor, da bondade e da misericórdia de Deus sobre a sua vida, ela se dá através do seu testemunho. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: o seu testemunho é o que evidencia a sua fé. O seu testemunho, ele evidencia a sua fé. Olha ele dizendo: eu achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Ele fará a minha vontade. Achei Davi. Olha que expressão interessante, irmãos. Sabe, isso fala do quê? Que Deus está procurando gente para confiar. Deus está procurando pessoas para Ele depositar um favor. Deus está procurando pessoas para Ele abençoar. Deus está procurando pessoas para honrar. Deus está procurando pessoas para Ele levantar. Deus está procurando pessoas para Ele ungir. Deus está procurando pessoas para Ele capacitar. Deus está procurando pessoas para Ele poder usar na sua obra. Paulo diz, referindo-se a Davi, dizendo: achei Davi. É como se Deus estivesse à procura de alguém para levantar, para abençoar e para honrar. Se Deus está procurando, irmãos, será que Deus aqui encontra alguém aqui hoje? Tem alguém aqui que pode ser encontrado por Deus? Será que se o Senhor olhar para o teu coração, você passará dessa prova? Você será encontrado? Quais características que o Senhor procura? Atos 13:22 fala: escolhi um homem segundo o meu coração. Eu escolhi um homem segundo o meu coração. Olha, essa é a expressão mais forte, irmão, que nós podemos analisar à luz da Bíblia. Deus não escolheu um homem com um coração humano, com um coração terreno, com um coração mundano. Deus escolheu um homem segundo o coração dele, um coração inclinado à palavra, um coração inclinado à adoração, um coração obediente à palavra de Deus. Você quer receber favor de Deus? Incline o seu coração para o Senhor. Você quer receber favor do Senhor? Quer receber favor de Deus? Pratique a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor. Você encontrará o favor de Deus. O favor de Deus virá sobre a sua vida. A descrição de Davi como homem segundo o coração não significa que ele era perfeito, mas que ele tinha um coração voltado para Deus. Davi não serviu a Deus em momentos isolados, mas ele adorou ao Senhor, porque a adoração era seu estilo de vida. Consegue entender isso, irmão? Adoração na vida de Davi era um estilo de vida. Não era só dia de domingo no culto, não. Não era só quando estava passando por um problema e lembra de Deus. A vida de Davi era uma vida de adoração. Ele adorava o Senhor quando ele estava cuidando das ovelhas no campo. Ele adorava o Senhor quando o Senhor manifestava força nele. E como a Bíblia diz, ele matou leão, ele matou urso defendendo as ovelhas. E então ele louvava ao Senhor dizendo: o Senhor é o Deus poderoso, do Senhor vem a minha força, o Senhor é o meu rochedo, em ti, Senhor, eu confio, a minha fortaleza é o Senhor, eu não tenho força em mim mesmo, a força vem do Senhor. Isso é adoração, isso é uma vida de adoração, é um reconhecimento diário de que depende de Deus. Agora tem pessoas que elas vão vivendo a vida, esquece que depende de Deus. Quando alguma coisa boa acontece, ela fala: oh, eu estou com sorte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz: o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos.
O Senhor sonda o coração. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, era considerado o menor da sua casa, da casa dos seus pais. Não tinha beleza e estatura, era um moço simples e comum, mas Deus o encontrou. Quando Deus encontra alguém que o coração lhe agrada, o favor do Senhor recai sobre ele. E todos sabem a história, que Deus o escolheu e ele foi ungido como o futuro rei de Israel. Não foi por talento de Davi, foi pelo favor de Deus. Escuta, você e eu, nós não precisamos ficar chamando a atenção. Nós não precisamos ficar puxando o tapete de ninguém para querer ser visto e alcançado. Existe uma expressão aí fora, que talvez eu não tenha uma palavra de baixo calão, ficar puxando o negócio das pessoas, né? Para poder ser visto. Bajulação, ficar bajulando, ficar mostrando às vezes que se importa quando não importa. Não precisamos dessas coisas. Quando nós somos vistos por Deus, irmãos, você pode ser o último da fila, você pode estar lá no pasto, Deus vai lá te buscar, Deus vai lá te encontrar, Deus vai te abençoar do mesmo jeito, porque Deus olhou o seu coração. Deus olha o coração. Então, para ser uma pessoa segundo o coração de Deus, é necessário entregar o próprio coração como oferta ao Senhor. Nós não podemos ser essas pessoas que ficam buscando mostrar o talento, buscando uma oportunidade, buscando querer mostrar alguma coisa, e às vezes quando não acontece, reclama da vida, põe a culpa em alguém. Sempre alguém é o culpado. Eu preciso dizer para você nessa noite, para com isso em nome de Jesus. Trabalhe o seu coração, porque quem faz a vontade de Deus é abençoado e recebe o favor de Deus. Quem faz a vontade de Deus é abençoado e recebe o favor de Deus. Quem tem o favor de Deus pode ter certeza que mesmo que ninguém o enxergue, Deus o enxergará e o colocará no lugar da honra. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus trabalha. Se coloque no radar do favorecimento de Deus. Se coloque no radar do favorecimento de Deus. Não queira se colocar no radar do favorecimento das pessoas. Eu vou ficar aqui, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Eu vou fazer tal coisa, né? Porque no mundo corporativo é assim. É uma briga, um derrubando o outro, é um tal. Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus recebe o favor de Deus. Eu comecei a trabalhar, irmãos, eu já contei esse testemunho nessa semana, fazendo discipulado. Eu estava com dificuldade de arrumar emprego, nos 17 para 18 anos. E quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei numa pessoa, já tinha batido em várias portas, e as portas se fecharam. Eu cheguei numa pessoa e falei assim, tem oportunidade? A pessoa até tem, mas é para quem tem experiência. E eu falei, eu não tenho experiência, mas eu tenho necessidade. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ajudar minha casa, eu preciso. E a pessoa disse, você fala bem, hein? Eu falei, me dá uma oportunidade. A pessoa acreditou, me deu oportunidade. Irmãos, eu comecei a orar ao Senhor, comecei a pedir o favor do Senhor, porque eu sabia que eu não tinha talento por mim mesmo, eu não tinha condição por mim mesmo, embora eu fosse muito esforçado, embora eu buscasse, mas eu orava, eu falava, Senhor, me ajuda. E comecei a trabalhar naquele emprego, irmãos. O que era para acontecer na minha vida em um mês, aconteceu em uma semana. O tempo passou e eu fui contratado por aquela empresa. De repente, alguns meses depois, mais ou menos uns 3, 4 meses, uma pessoa foi naquela loja e eu atendi aquela pessoa. E a pessoa falou, gostei de você, eu quero que você vai trabalhar comigo. E me levou para uma outra empresa maior. E eu perguntei, e o salário? Geralmente é assim que a gente faz, né? Aí falou, o salário é mais ou menos isso, era mais ou menos o dobro, um pouco mais do que o dobro. Eu falei, opa, fui lá, agradeci a pessoa que me abriu a porta. A pessoa olhou para mim e disse assim, eu vou liberar você, porque você é abençoado. Eu fui para outra empresa, resumindo, irmãos, trabalhei um tempo naquela empresa, depois comecei a crescer lá dentro, surgiu uma outra oportunidade.
Eu fui para essa outra empresa, com 6 meses já me tornei subgerente. Com 1 ano me tornei gerente. E Deus foi me abençoando. E eu olhava para as pessoas, eu falava assim, mas fulano tem mais tempo de empresa do que eu. Fulano é mais capacitado do que eu. Fulano tem mais experiência do que eu. Eu ainda não entendi o que é a favor de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, quando Deus escolhe abençoar, é abençoado. Quem Deus escolhe abençoar é abençoado, irmão. Eu lembro uma vez que eu estava intrigado. Eu cheguei no meu pastor e falei assim, pastor, eu estou com medo. E ele falou assim, mas medo do quê? Eu falei, porque eu recebi uma proposta de promoção, mas eu estou com medo dos meus colegas, porque eles são mais velhos do que eu, são capacitados, alguns já fizeram o teste, alguns já foram aprovados, eles estão esperando a oportunidade, e chegou essa oportunidade para mim, eu estou com medo de aceitar. Eu lembro até hoje da fala do meu pastor, ele falou assim, o que você está com medo, se Deus resolveu te abençoar? Irmãos, quando nós somos favorecidos por Deus, nós sabemos que não é por mérito nosso, embora nós tenhamos talento, mas não é por mérito nosso, nós sabemos reconhecer que é dádiva de Deus, nós precisamos reconhecer que é favor de Deus. Por isso eu digo para você nessa noite, se coloque no radar de Deus, se coloque no radar do favorecimento de Deus. Se coloque no radar do favorecimento de Deus. O favor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, a graça de Deus nunca se acaba. Amém, povo de Deus? A graça de Deus é um dom inefável, infalível. 2 Coríntios 9,15 fala que a graça de Deus é pelo dom inefável, infalível. A graça e a bondade de Deus não tem fim. Deus pode manifestar uma graça, Deus pode manifestar o favor sobre a sua vida hoje. Deus pode manifestar. Simplesmente agrade ao Senhor, a sua graça e favor se manifestarão na sua vida como nunca antes. O salmista diz no Salmo 30, verso 5, pois a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura para sempre. Ou seja, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor dura para sempre. O texto continua dizendo assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia, tem favor de Deus para a tua vida hoje. Essa é uma mensagem de esperança para você nessa noite. A graça e a bondade do Senhor estão presentes aqui nesta noite, amém, povo de Deus? E para concluir, Deus também manifesta favor coletivo. Deus também manifesta favor coletivo. O livro de Atos fornece uma narrativa de como o favor de Deus operou na igreja primitiva. Atos 2,47. Descreve os primeiros cristãos, dizendo de que, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava diariamente o número deles que iam sendo salvos. Sabe o que significa isso, irmãos? Este favor comunitário, ele resultou em crescimento e unidade dentro da igreja primitiva, demonstrando que o favor de Deus também pode se manifestar em contexto coletivo, em comunidade, levando a bênção coletiva e expansão. O povo de Deus, eles adoravam o Senhor, eles ouviam a palavra e eles compartilhavam os seus bens para suprir as necessidades das pessoas. Isso representava, sabe o que, irmãos? Bondade, amor e misericórdia. Aonde há manifestação de amor, bondade e misericórdia, tem favor de Deus. Eu quero profetizar nessa igreja amor, bondade e misericórdia. Eu quero profetizar na sua vida amor, bondade e misericórdia. Porque onde tiver amor, onde tiver bondade, onde tiver misericórdia, vai atrair o favor de Deus. Aleluia. Através da unidade de propósito em Cristo, o favor de Deus, as bênçãos de Deus podem ser atraídas para a sua casa, pode ser atraída para a sua família, pode ser atraída para o seu casamento, pode ser atraído para o seu trabalho, para a sua empresa, para o seu ministério e até para a sua igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que quando o nosso coração agrada a Deus, a bondade de Deus se manifesta em todas as áreas da nossa vida e também em nossa volta. A bondade de Deus. A igreja de Atos, por causa do favor de Deus que caiu sobre eles, caiu na graça da cidade.
Como que é cair na graça da cidade, pastor? As pessoas vinham congregar e se convertiam ao evangelho de Jesus Cristo de todos os lugares, e eles ajudavam uns aos outros. Olha que avivamento, irmãos. Muitas vezes a gente acha que avivamento é pular, é orar em línguas. Não, não, não. Avivamento é praticar o amor, a bondade e a misericórdia. Isso é avivamento. O poder de Deus se manifestará. Quantos querem isso sobre a sua vida? Quantos querem isso sobre a sua casa? Quantos querem isso sobre a sua família? Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Diga comigo nessa noite: Senhor, me encontre hoje. Diga: Senhor, eu quero ser atraído pelo seu favor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Diga assim: me acha, Senhor. Diga com fé: me acha, Senhor. Mais uma vez: me acha, Senhor. O Senhor vai te encontrar. O Senhor vai olhar para o teu coração hoje. Se o Senhor olhar para o teu coração e encontrar misericórdia, bondade e amor, o favor do Senhor vai recair sobre a sua vida. O favor do Senhor vai recair sobre a sua casa. O favor do Senhor vai recair sobre a sua família. O que é que você precisa? Para pensar. Qual é a sua necessidade hoje? Talvez você está passando por uma situação difícil no seu casamento. Talvez você está passando por uma situação complicada no meio da sua família e seus familiares. Talvez o seu desafio hoje é na área financeira, aonde muitas pessoas têm passado por problemas, por dificuldade na área financeira. E por causa disso, muitas outras áreas têm se desestabilizado. Mas se você orar com fé, nessa noite dizendo: Senhor, me ache. Acha o meu coração, Senhor. Assim como o Senhor achou Davi. Assim como o Senhor achou José, Pai. Me encontra hoje, Senhor. E manifesta o seu favor sobre mim. Por alguns minutos, feche os seus olhos, faça essa oração.